Olá pessoal, hoje nós vamos falar um pouco sobre a conservação da energia, momento linear, colisões e centro de massa. A primeira questão que vamos resolver é esta que diz o seguinte: qual é o módulo do momento linear de um caminhão de 10 toneladas que se desloca com a velocidade de 12 metros por segundo? Queremos também determinar a velocidade de um carro esportivo de 2 toneladas para que ele tenha o mesmo momento linear e a mesma energia cinética do caminhão. Então vamos lá. Primeiro, para a gente determinar o momento linear, também conhecido como momento ou ainda quantidade de movimento, nós temos que utilizar a expressão P igual a massa vezes a velocidade. No caso do caminhão, ele tem 10 toneladas, o que equivale a 10.000 quilos. Portanto, a quantidade de movimento é só multiplicar a massa, que é 10.000 quilos, vezes a velocidade, que é 12 metros por segundo. Essa multiplicação dá 1,20 vezes 10 elevado a 5 kg/metro por segundo, que nós assim respondemos a letra A. Para a gente responder a letra B, qual deve ser a velocidade de um carro esportivo de 2 toneladas, para que ele tenha o mesmo momento linear, então nós vamos fazer o seguinte. Primeiro, a massa é de 2 toneladas, o que equivale a 2.000 quilos. Nesse caso, a quantidade de movimento dele, ou momento linear, é a massa vezes a velocidade. E nós já temos esse valor. É o valor do item A, que é 1,20 vezes 10 elevado a 5 kg/metro por segundo. Então, nós temos a quantidade de movimento e temos a massa. Então, é só dividir a quantidade de movimento pela massa, que obtemos assim a velocidade, o que dá 60 metros por segundo. Na letra B, item 2, ele quer que tenha a mesma energia cinética. No caso, para que o carro tenha a mesma energia cinética do caminhão, nós devemos ter que a energia cinética do carro é igual à energia cinética do caminhão. Então, igualando essas energias cinéticas, suas expressões, encontramos a expressão que a velocidade é a raiz quadrada da razão entre a massa do caminhão pela massa do carro vezes a velocidade do caminhão. Então, fazendo essa conta, isso dá 26,8 metros por segundo, o que responde assim à questão 92 dessa lista. Questão 93. Em uma competição masculina de arremesso de peso, o peso possui massa de 7,30 kg e é liberado com uma velocidade escalar de 15 metros por segundo, formando um ângulo de 40 graus acima do plano horizontal e por sobre a perna esquerda esticada de um homem. Quais são as componentes vertical e horizontal iniciais do momento linear desse peso? Vamos determinar as componentes horizontal e vertical do momento linear, do peso, determinando primeiro os valores das componentes da velocidade na direção do eixo X e do eixo Y. Perceba que a velocidade é 15 metros por segundo e o ângulo que ela forma com o plano horizontal é de 40 graus. Nós podemos obter facilmente as componentes da velocidade multiplicando a velocidade vezes o cosseno do ângulo, no caso de 40 graus. Então, para a gente determinar o momento, é só multiplicar a velocidade vezes a massa. Neste caso, a massa vale 7,30 kg. A velocidade é 15 e vamos multiplicar pelo cosseno para decompor a velocidade na direção do eixo X. Isso dá 83,9 km por segundo. Para a gente determinar a componente do momento na direção do eixo Y, é só multiplicar a massa vezes a velocidade na direção do eixo Y, onde a velocidade na direção do eixo Y é só multiplicar o valor da velocidade vezes o seno do ângulo. Neste caso, 40 graus. Então, a massa vale 7,30 kg, a velocidade é 15 vezes o seno de 40. Então, resolvendo isso aqui, dá 70,4 kg/metro por segundo. Então, esses são os valores das componentes do momento na direção do eixo X e do eixo Y. Questão 94. Uma bola de golfe de 0,0450 kg, que estava inicialmente em repouso,
passa a se deslocar a 25 metros por segundo, depois de receber o impulso de um taco. Se o taco e a bola permanecerem em contato durante 2 milissegundos, qual é a força média do taco sobre a bola? Bom, nós temos que aplicar aqui o teorema da impulsão, que diz o seguinte: o impulso é exatamente igual à variação da quantidade de movimento. Bom, então a variação da quantidade de movimento é a força vezes o tempo, o intervalo de tempo. Assim, se a gente isolar aqui o valor da força, encontramos que a força é igual a massa vezes a aceleração, que é a variação da velocidade pela variação do tempo. Bom, então, pegando aqui o valor da massa que foi dado, 0,0450 kg, a variação da velocidade a gente pode determinar, já que ele parte do repouso e se desloca a 25 metros por segundo. Neste caso, basta você multiplicar a força, a massa, que é 0,0450, vezes a variação da velocidade, que é 25 metros por segundo, dividido pelo intervalo de tempo, que é 2 vezes 10 a menos 3 segundos. Usando a calculadora, isso dá aproximadamente 563 newtons, né, com 3 algarismos significativos. Então, isto é o resultado desta questão. Questão 95. No instante t igual a 0, um foguete de 2.150 kg no espaço sideral aciona um motor que exerce uma força crescente sobre ele no sentido positivo do eixo x. Essa força obedece à equação F na direção do eixo x igual a AT ao quadrado, onde t é o intervalo de tempo e possui módulo de 781,25 newtons, que é o módulo da força. Isso quando t igual a 1,25 segundos. Então, pergunta-se, qual é o valor no Sistema Internacional de Unidades da constante A, incluindo suas unidades? Para a gente responder a essa questão, observe que o valor de A pode ser obtido dividindo o valor da força pelo intervalo de tempo ao quadrado, utilizando essa expressão aqui, ó. Bom, como o valor da força foi dada como 781,25, então basta dividir esse valor pelo tempo correspondente a 1,25 segundos ao quadrado. Isso aqui nos dá 500 newtons por segundo ao quadrado, que é a unidade da constante no Sistema Internacional. A letra B pergunta qual é o impulso que o motor exerce sobre o foguete durante o intervalo de 1,50 segundos, a partir de 2 segundos após a ignição do motor. Então, para a gente determinar o impulso que o motor exerce sobre o foguete durante o intervalo de tempo de 1,5 segundos a partir de 2 segundos, a gente vai fazer o cálculo do impulso pela expressão impulso é igual à integral de f dt. Nesse caso, desde o tempo inicial de 2 segundos até 3,50 segundos. Por que 3,50? Porque é a partir de 2 segundos no intervalo de tempo de 1,50. Então, eu tenho que somar a 2 segundos 1,50 segundos, o que dá 3,50. Por isso que eu coloquei aqui 3,50. Temos que resolver essa integral, só que o valor da força é conhecido, é AT ao quadrado, onde A foi obtido no item A. Bom, então aqui é um cálculo, o problema todo é calcular essa integral, que é bem simples. Dá 500, integral de t ao quadrado, a integral de t ao quadrado, né, em relação a t, vai dar t ao cubo sobre 3. Então vai ficar 500 terços de t ao cubo, no intervalo de 2 a 3,50. Aplicando o limite superior aqui, vai ficar 3,50 ao cubo menos o limite inferior. Eu aplico aqui no lugar de t, vai ficar 2 elevado a 3. Então, utilizando uma calculadora, isso dá 5,81 vezes 10 elevado a 3 newtons vezes segundo. Este é o impulso que o motor exerce sobre o foguete durante esse intervalo de tempo aí de 1,50 segundos. Na letra C, ele pergunta qual é a variação da velocidade do foguete durante esse intervalo de tempo. Bom, aí a gente pode utilizar o teorema da impulsão, que diz que o impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Então, é só pegar a massa vezes a variação da velocidade. Nesse caso, a variação da velocidade vai ser o quê? Vai ser o impulso
dividido pela massa, já que o impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Nesse caso, o impulso já foi obtido no item B, como sendo 5,81 vezes 10 a 3, e a massa do foguete foi dada como 2.150 kg. Isso nos dá 2,7 metros por segundo, o que responde à questão 95. Questão 96. Sobre uma mesa de ar horizontal sem atrito, um disco A com massa igual a 0,250 kg se desloca ao encontro de um disco B com massa de 0,350 kg, que inicialmente está em repouso. Depois da colisão, o disco A possui velocidade igual a 0,120 metros por segundo, da direita para a esquerda, e o disco B possui velocidade igual a 0,650 metros por segundo, da esquerda para a direita. Pergunta-se qual era a velocidade do disco A antes da colisão. E na letra B, ele quer que você calcule a variação da energia cinética total do sistema ocorrido durante a colisão. Bom, então, para a gente responder o item A, determinar a velocidade do disco A inicial, antes da colisão, vamos aplicar a conservação da quantidade de movimento. O que nós devemos ter, a quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois. É isso que nós temos que fazer. A quantidade de movimento antes é você pegar a massa do disco A vezes a sua velocidade, que nós queremos saber, mais a massa do disco B vezes a velocidade do disco B, que é conhecida, que é igual a massa vezes a velocidade do disco A depois da colisão, mais a massa vezes a velocidade do disco B após a colisão. Então agora é só substituir os valores numéricos. A massa do disco A é 0,250, isso foi dado aqui no problema, vezes a sua velocidade, que eu não conheço, mas o disco B ele estava em repouso, portanto a quantidade de movimento dele inicial é zero. Isso aqui é igual a massa do disco A, que é 0,250, vezes a velocidade do disco A. Como o disco A se desloca da direita para a esquerda, eu vou adotar o sentido do meu referencial da esquerda para a direita. Então, como ele está no sentido contrário, eu vou usar menos 0,120. O sinal menos é porque ele está no sentido contrário ao do eixo X positivo. Mais a massa do disco B, que é 0,350, vezes a velocidade do disco B após a colisão, que é 0,650 da esquerda para a direita, no sentido do eixo X positivo. Então, resolvendo, fazendo essa conta daqui, tendo cuidado aí com os valores, encontramos 0,79 metros por segundo, respondendo assim ao item A. Bom, para a gente determinar agora a variação da energia cinética do total do sistema, nós podemos determinar a energia cinética inicial do sistema, que é a energia cinética do bloco A, mais a energia cinética do disco B. Como o disco B estava em repouso, a energia cinética dele é zero, então só temos aqui a energia cinética do disco A, que é a massa vezes a velocidade que encontramos no item A, ao quadrado sobre 2, isso dá 0,0780 joules. A energia cinética final é você pegar a massa do bloco A vezes a sua velocidade final, que é 0,120 ao quadrado, dividido por 2, mais a massa, que é 0,350, vezes a velocidade final do disco B, que é 0,650, isso foi dado na questão, ao quadrado dividido por 2. Então, resolvendo isso aqui, encontramos 0,0757 joules. Agora sim, a gente pode determinar a variação da energia cinética. A variação da energia cinética é pegar a energia cinética final e subtrair da inicial. Essa conta dá menos 0,0023 joules. Então, há uma redução, A energia cinética final do sistema é menor do que a energia cinética inicial do sistema. Isso prova que essa colisão, ela não é uma colisão elástica, A energia cinética não se conserva. Questão 97. Um peixe de 15 quilos, que nada a 1,10 metros por segundo, subitamente engole um peixe de 4,50 quilos,
que estava inicialmente parado. Despreze qualquer efeito de arraste da água. Item A. Qual é a velocidade escalar do peixe maior imediatamente após devorar o peixe menor? E o item B. Quanta energia mecânica foi dissipada nessa refeição? Podemos aqui, para responder o item A, aplicar a conservação da quantidade de movimento. Pela conservação da quantidade de movimento, ou seja, nós podemos tratar isso como uma colisão e podemos escrever a quantidade de movimento antes dos peixes é igual à quantidade de movimento depois. A quantidade de movimento antes é você pegar a massa de um dos peixes vezes a velocidade do primeiro peixe, mais a massa do peixe maior vezes a velocidade do peixe maior. Antes do peixe maior engolir o peixe menor. Isso aqui é igual a massa vezes a velocidade do peixe menor, mais a massa do peixe maior vezes a velocidade do peixe maior, depois do peixe maior devorar o peixe menor. Observe que a velocidade final dos dois peixes tem que ser iguais. Você pode tratar isso como um choque em que os objetos, no caso aqui os peixes, eles se juntam, saem juntos, já que o peixe maior engole o peixe menor. Bom, então aqui é só substituir agora os valores numéricos. O peixe menor tem velocidade nula, a velocidade dele é zero, ele estava inicialmente em repouso. O peixe de 15 quilos está a 1,10 e o peixe menor estava em repouso. Então isso aqui vai ser zero para o peixe menor, mais 15, que é a massa do peixe maior, vezes a sua velocidade, que é 1,50. Isso me dá a quantidade de movimento antes. Bom, a massa do peixe menor mais a massa do peixe maior, eu posso traçar isso como um peixe só, vezes a velocidade desse sistema, que é após o peixe maior engolir o peixe menor. Então eu posso somar isso aqui, essas massas. E isolando V vai dar 16,5 por 19,5, que é o resultado aqui dessa conta. 15 vezes 1,10 dá 16,5. E a soma aqui de 15 mais 4,50 dá 19,5. Isso aqui dá 0,846 metros por segundo. É a velocidade dos peixes após o peixe maior engolir o peixe menor. A variação da energia mecânica, nesse caso, você pode calcular pegando a energia mecânica final, que puramente, nesse caso, basta apenas pegar a energia cinética, porque não há variação na energia potencial, no caso de colisões, consideramos que a energia potencial não há variação, o processo é muito rápido e, portanto, não há como você colocar a questão da variação da energia potencial. Então, a energia mecânica é puramente a variação da energia cinética. Então, pegar a massa do sistema, que é a massa do peixe menor mais a massa do peixe maior, vezes a velocidade final ao quadrado, que é 0,846, dividido por 2, menos a massa vezes a velocidade do peixe maior, a velocidade ao quadrado por 2. Nesse caso, substituindo aqui os valores numéricos, encontramos 19,5 vezes a velocidade do peixe maior, que é 0,846, no caso essa velocidade do sistema, ao quadrado, dividido por 2, menos a massa do peixe maior vezes a sua velocidade ao quadrado sobre 2. Essa conta nos dá menos 2,10 joules, ou seja, a energia transformada em calor, essa refeição aí, é da ordem de menos 2,10. Questão 98. O bloco A, indicado na figura abaixo, possui massa igual a 1 kg, e o bloco B, 3 kg. Os dois blocos se aproximam, comprimindo a mola S entre eles. A seguir, o sistema é liberado a partir do repouso sobre uma superfície horizontal, onde você pode desprezar o atrito. A mola possui massa desprezível e não está presa a nenhum dos blocos e cai sobre a mesa depois que se expande. O bloco B adquire uma velocidade de 1,20 metros por segundo.
Qual é a velocidade final do bloco A? E na letra B, qual foi a energia potencial armazenada na mola comprimida? Podemos responder o item A, que pergunta qual é a velocidade final do bloco A, utilizando a conservação do momento. Nesse caso, a quantidade de movimento antes tem que ser igual à quantidade de movimento depois. Neste caso, a quantidade de movimento antes é zero, já que o sistema está parado. E a quantidade de movimento depois vai ser a massa vezes a velocidade do bloco A velocidade final, mais a massa vezes a velocidade do bloco B. A mola aqui eu não incluo, porque logo depois ela cai e não participa. Ela transfere toda a energia para os blocos e permanece em repouso após cair. Então, a massa do bloco A vale 1 kg, a massa do bloco B vale 3, a massa do bloco A vezes a velocidade do bloco A, eu não sei qual é a velocidade do bloco A, mas a massa do bloco B eu conheço, vale 3 kg, e a velocidade foi dada aqui após após a mola cair, o bloco B adquire uma velocidade de 1,20. Então, fazendo essa conta aqui, encontramos que a velocidade de A é menos 3,60. O significado do sinal negativo é que o bloco A se desloca no sentido contrário ao bloco B, como já era de se esperar. Para a gente determinar agora qual é a energia potencial armazenada na mola comprimida, é só somar as energias dos blocos A e B após a mola cair, pela conservação da energia. Então, pela conservação da energia, a energia armazenada na mola, antes dos blocos serem soltos, corresponde à soma das energias cinéticas depois que eles deixam a mola, ou seja, a energia potencial da mola, nesse caso, vai ser a energia cinética de A mais a energia cinética de B. Substituindo aqui os valores numéricos, nós temos que a massa do bloco A vezes a velocidade ao quadrado final, sobre 2. Eu não coloquei aqui o sinal menos, porque levando ao quadrado isso vai dar positivo, mais a massa do bloco B vezes a sua velocidade ao quadrado sobre 2. Usando uma calculadora, isso dá 8,64 joules. Essa é a energia potencial armazenada na mola antes dos blocos serem soltos. Questão 99. A figura ao lado mostra um pêndulo balístico, um sistema para medir a velocidade de uma bala. A bala com massa mb é disparada contra um bloco de madeira com massa mm, suspenso por um pêndulo, e produz uma colisão completamente inelástica com o pêndulo. Depois do impacto com a bala, o bloco oscila atingindo uma altura máxima y. Conhecendo-se os valores da massa do bloco mb, a massa da bala, a massa do bloco mm e a altura y, qual é a velocidade inicial da bala? Bom, esse problema é bem fácil de resolver utilizando a conservação do momento linear. Neste caso, o que temos que fazer? Igualar a quantidade de movimento antes com a quantidade de movimento depois. Este é o procedimento. Bom, a quantidade de movimento antes vai ser o quê? A quantidade de movimento da bala mais a quantidade de movimento do bloco. E a quantidade de movimento depois vai ser a quantidade de movimento do conjunto, bala mais bloco, já que a bala vai ficar cravada no bloco. Então, eu vou somar aqui a massa da bala com a massa do bloco, porque aí, após a colisão, eles partem com a mesma velocidade, juntos. A massa do bloco é zero. A massa do pêndulo, desse bloco de massa M maiúsculo. E a massa da bala, a velocidade da bala é V1. Então, a quantidade de movimento vai ser o quê? É você pegar a massa da bala e multiplicar pela sua velocidade antes da colisão, mais zero, já que o bloco está parado. Isso aqui é igual a massa da bala mais a massa da bala mais a massa do bloco, os dois juntos, vezes a velocidade do sistema. Eu quero saber qual é a velocidade do sistema. Então, a velocidade do sistema, ou seja, bloco mais a bala,
vai ser exatamente igual a massa da bala vezes a sua velocidade dividido pela soma da massa do conjunto. Agora sim, nós podemos estudar o movimento do bloco junto com a bala até atingir a altura máxima. Então, nesse movimento, a partir do momento em que o bloco grandão que recebeu essa bala começa a se deslocar, eu posso aplicar aí nesse deslocamento a conservação da energia mecânica. Então, pela conservação da energia mecânica, o sistema parte com uma certa velocidade e atinge o repouso. A velocidade que ele parte já foi calculada aqui. Nesse caso, é essa velocidade. Então, ele tem uma energia cinética, né? O sistema aqui tem uma certa energia cinética, que a gente pode calcular utilizando esta velocidade. E no ponto mais alto, a energia cinética dele é zero, mas ele ganhou a altura. Portanto, toda a energia cinética no início se transformou em energia potencial. Então, nós podemos igualar essas energias e assim determinar qual era a velocidade da bala antes da colisão. Bom, então, neste caso, nós podemos igualar a energia cinética do sistema, né? A energia mecânica inicial com a energia mecânica final. A energia mecânica inicial vai ser a massa do conjunto vezes a velocidade com que ele parte, já foi calculada aqui na equação 1 ao quadrado sobre 2. Isso aqui é igual à energia potencial gravitacional, que é a massa do conjunto vezes a gravidade vezes a altura. Então, cancelando aqui as massas, mostrando que as massas não influenciam. Então, a velocidade com que o bloco se desloca, ou seja, com que ele parte após a colisão, é a raiz quadrada de 2gy, ou v ao quadrado é 2gy, onde y é a altura que esse bloco grandão atinge. Agora sim, nós podemos usar o resultado 1, né? Podemos usar esse resultado aqui, e assim determinar o valor da velocidade da bala. Bom, substituindo então, nós teremos a velocidade do conjunto inicial ao quadrado, substituindo aqui, é igual a 2gy. Agora é só extrair a raiz quadrada, né, e isolar aí a velocidade. Então, aqui é puramente álgebra. E o resultado nós encontramos. Então, é um experimento simples, né, e seria muito útil para determinar a velocidade com que o projétil atingiu o bloco. Então, essa aqui é a velocidade do projétil. Esse era o antigo método para determinar velocidades de projéteis, utilizando aí um pêndulo balístico. Questão 100. Um carro compacto com massa de 1000 kg está se deslocando do sul para o norte, em linha reta, com a velocidade de 15 metros por segundo, quando colide contra um caminhão de massa 2000 kg, que se desloca de oeste para leste a 10 metros por segundo. Felizmente, todos os ocupantes usavam cinto de segurança e ninguém se feriu. Porém, os veículos se engavetaram e passaram a se deslocar após a colisão como um único corpo. A seguradora pediu para você calcular a velocidade dos carros unidos após a colisão. Qual é a sua resposta? Bom, vamos aplicar aqui também a conservação da quantidade de movimento. Por esta lei, pela lei de conservação da quantidade de movimento, podemos garantir que a quantidade de movimento do carro mais a quantidade de movimento do caminhão, isso aqui é igual à quantidade de movimento do sistema, carro mais caminhão, juntos. Aqui nós temos os dados iniciais. O caminhão se desloca a 10 metros por segundo, no sentido da esquerda para a direita, e o carro se desloca a 15 metros por segundo, de sul para norte. Então, a colisão se dará aqui. Pois bem, aqui nós temos a situação após a colisão. Após a colisão, né, os dois se deslocam juntos, portanto, eles adquirem
a mesma velocidade, aqui indicada na figura. E nós temos a representação dos componentes do momento, né, no momento na direção do eixo x, na direção do eixo y. Então, nós podemos escrever com segurança que a quantidade de movimento do carro, no caso, vai ser a massa do carro vezes a velocidade que ele se desloca, no caso é 15 metros por segundo, na direção J, porque o movimento se dá nesse eixo, no eixo Y. Mas a quantidade de movimento do caminhão é 2.000 quilos, 2.000 quilos vezes a velocidade, que a quantidade de movimento é massa vezes velocidade. E nesse caso a velocidade do caminhão é 10 metros por segundo, como foi dado aqui. E ele se desloca na direção do eixo X positivo, nessa direção aqui. Bom, após a colisão, os dois se deslocam juntos e nós não sabemos em que direção eles se deslocam. Portanto, nós podemos escrever como sendo a massa do sistema, que é 1.000 mais 2.000, que dá 3.000 quilos, que é a massa do sistema, vezes a velocidade que queremos determinar. Então, multiplicando, fazendo essa conta daqui, dividindo por 3.000, encontramos que a velocidade do sistema é 5J mais 6,7 I metros por segundo. Isso nos dá a velocidade vetorial do sistema. Bom, o módulo dessa velocidade é fácil de calcular, é obtido extraindo a raiz quadrada da velocidade no eixo x, ou y no caso, como eu coloquei aqui, ao quadrado, mais a velocidade no eixo x ao quadrado. Isso aqui, usando a calculadora, dá 8,4 metros por segundo. Este é o valor da velocidade. Questão 101. As massas e as coordenadas dos centros de massa de 3 blocos de chocolate são dados por: primeiro bloco, a massa 0,300 kg e as coordenadas do centro de massa 0,200 metros e 0,300 metros. Segundo bloco, massa 0,400 kg e as coordenadas que definem o seu centro de massa é 0,100 metros menos 0,400 metros. O terceiro bloco, a massa é 0,200 kg e as coordenadas são menos 0,300 metros e 0,600 metros. Bom, então nós temos 3 blocos. Calcule as coordenadas do centro de massa do sistema constituído por esses 3 blocos de chocolate. As coordenadas do centro de massa do sistema é definido da seguinte forma: a posição x do centro de massa pode ser obtido multiplicando a massa vezes a posição do primeiro bloco, mais a massa vezes a posição do segundo bloco, mais a massa do terceiro bloco vezes a sua posição, dividido pela soma das massas. A posição y do centro de massa também é dada por essa expressão, trocando x por y. Bom, agora nós vamos substituir os valores numéricos que foram dados. Bom, a posição x do centro de massa pode ser obtida pegando a massa do primeiro bloco, multiplicando pela posição correspondente a x, ao eixo x, mais a massa do segundo bloco, vezes a posição correspondente a x, mais a massa do terceiro bloco, que é 0,200, vezes a sua posição x3 no caso, dividido pela soma das massas. Isso resolvendo dá 0,0444 centímetros. A posição y do centro de massa é bem fácil de obter, segue o mesmo raciocínio, e este valor é dado por 0,300, que é a massa do primeiro bloco, vezes a posição correspondente ao eixo y, nesse caso 0,300, mais a massa do segundo bloco, que é 0,400, vezes a posição correspondente, que é menos 0,400, e a massa do terceiro bloco vezes a posição y, que é 0,600, dividido pela soma das massas. Isso nos dá 0,0556 centímetros. Então está aí a posição do centro de massa desse sistema. Questão 102.
Em um dado instante, o centro de massa de um sistema de duas partículas está localizado sobre o eixo x, no ponto 2 metros, e possui velocidade igual a 5 metros por segundo, na direção y. Bom, esse aí é a velocidade do centro de massa desse sistema. Uma das partículas está sobre a origem. A segunda partícula possui massa igual a 0,10 kg e está parada sobre o eixo x no ponto 8 metros. Pergunta-se: qual é a massa da partícula que está sobre a origem? E qual é o momento linear total do sistema? Qual é a velocidade da partícula que está sobre a origem? Bom, então nós temos inicialmente as coordenadas do centro de massa, que nesse caso é a posição x. O movimento ocorre na direção do eixo x. Isso é 2 metros, foi dado. Nós temos aqui a velocidade do centro de massa do sistema é 5i metros por segundo. A posição da primeira partícula, ela está na origem, não sei qual é a velocidade, nem conheço a sua massa. A posição da segunda partícula é 8 metros, a velocidade dela é 0, ela está em repouso, e a massa é 0,10 kg. Bom, nós temos então alguns dados importantes. Para a gente responder a primeira questão, determinar qual é a massa da partícula que está sobre a origem, nós vamos utilizar a expressão que define a posição do centro de massa, aqui mostrado para vocês. A massa vezes a posição 1, mais a massa da segunda partícula vezes a posição 2, dividido pela soma das massas. Bom, a posição é 2 metros, a massa da primeira partícula eu não sei, a posição dela é 0, a massa da segunda partícula é 0,10, foi dado, problema, e a posição é 8, dividido pela soma das massas, que é m1 mais 0,10. Então, resolvendo isso aqui, nós encontramos a massa da primeira partícula. Então, vai ficar multiplicando tudo por m1 mais 0,10, vai ficar 2m1 mais 0,2, é a multiplicação de 2 vezes 0,10. Isso aqui é igual a 0,80, que é o produto de 0,10 vezes 8. Bom, arrumando isso aqui, encontramos a massa como 0,30 kg, respondendo o item A. Para a gente determinar qual é o momento linear total do sistema, o momento total linear do sistema vai ser a soma dos momentos da partícula 1 mais a partícula 2. Nesse caso, é a massa da primeira partícula vezes a velocidade, mais a massa da segunda partícula vezes a sua velocidade. Como nós temos a velocidade do centro de massa do sistema, então eu vou escrever esse resultado em função desta velocidade. Para isso é só multiplicar pela soma das massas e dividir pela soma das massas. Apenas um artifício aqui que eu estou colocando. Por que fazer isso? Porque a gente tem aqui essa parte, m1v1 mais m2v2 sobre m1 mais m2, isso aqui representa a velocidade do centro de massa, que nós já conhecemos, vezes m1 mais m2, aqui colocado. Então, agora é só substituir os valores numéricos. Substituindo os valores numéricos, vai ficar 0,30, que é a massa de uma das partículas, né, mais 0,10, que é a massa da segunda partícula, vezes a velocidade do centro de massa, que nesse caso foi dado como 5i. Bom, fazendo essa conta dá 2, né, quilograma metro por segundo i. Isso representa a quantidade de movimento total do sistema. E para finalizar, nós agora vamos determinar a velocidade da partícula 1, da partícula que está sobre a origem. Bom, pela expressão que define o centro de massa, né, que define a quantidade de movimento do centro de massa, nós podemos escrever P igual a M1V1 mais M2V2. Nós determinamos a quantidade de movimento como sendo igual a 2i, está aqui. Isso aqui é igual a massa da primeira partícula, que foi calculada, vezes a velocidade, que eu não sei, mais a massa da segunda partícula, vezes a velocidade, que é 0, está em repouso. Bom, então, só dividir isso aqui por 0,30, e assim nós encontramos a resposta como 6,7 metros por segundo. Então, está aí
respondemos assim algumas questões referentes à quantidade de movimento. Espero que tenham gostado. Sempre acesse o meu canal e, quando possível, eu gostaria que vocês colocassem aí, desse um voto, né, de que gostei, clicasse aí no like. Isso é importante para o desenvolvimento deste trabalho. Então, um abraço a todos e bons estudos.